coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Salmos 19. Eu vou ler esta noite, juntamente com os irmãos, o Salmo. Este Salmo tem 14 versículos, mas eu quero estar lendo. Glória a Deus. Eu quero estar lendo com os irmãos. É importante que eu leia com os irmãos todo este Salmo, esses 14 versículos. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, tá bom? Em nome de Jesus. Salmo de número 19, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade do céu, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, e mais doce do que os favos de mel. Também por ele é admoestado o seu servo, e ele nos guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me dos que não me são, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, ficarei limpo da grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e rochedo meu. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela leitura dessa palavra. Eu sei que domingo passado eu trouxe aqui logo no final, antes da ceia, estava ministrando a ceia, uma palavra referente, aos versículos do Salmo número 19. E glória a Deus, mas hoje eu quero meditar mais um pouco nesse salmo e revelar também algo que Deus tem colocado no nosso coração para a alimentação espiritual da sua igreja. Sempre que nós falamos de Deus, vou pedir um pouquinho de paciência, calma aí para as crianças, a jovens, as senhoras e senhores, para nós meditar um pouco na palavra de Deus. Quando nós falamos de Deus,
a pessoa de Deus, logo nós entendemos que do começo da história da humanidade ao fim da humanidade, Deus sempre quis se revelar e se manifestar ao homem na face da terra. Não teve uma vez que Deus quis se ocultar, ao contrário. Quem procurou se ocultar de Deus foi o próprio homem. E nós vemos isso na pessoa de Adão, logo depois que Adão pecou, desobedecendo a ordem de Deus, para não comer o fruto. Ele se escondeu atrás de uma árvore. Mas mesmo assim, Deus perguntava: aonde é que você está? Aonde é que tu estás? Mostrando que sempre Deus quis ter uma aproximação e uma revelação, e se revelar assim ao ser humano na face da terra. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Depois da criação, 2.500 anos propriamente dito, 2.500 anos depois da criação, não havia palavra escrita. Essa Bíblia que está nas suas mãos, essas palavras, essas letras, essas palavras, essas frases, estes versículos, estes capítulos que estão fechadinhos aí na Bíblia Sagrada que nós temos posse hoje, ela só foi começar a ser escrita, irmão, 2.500 anos depois da criação. Aí entra uma questão de como as pessoas que não tinham acesso à palavra de Deus escrita tinham conhecimento acerca de Deus. Se não havia a palavra escrita, é exatamente uma divisão na teologia que é chamada da teologia natural, que é a primeira revelação de Deus para a humanidade, e depois, 2.500 anos depois, a teologia escriturística, a teologia escrita, que são essas que nós temos acesso à Bíblia Sagrada. Mas a minha pergunta é essa: como Deus se revelava para o ser humano antes da palavra ser escrita? E eu falei isso aqui na escola bíblica dominical, e eu achei interessante isso. Achei interessante, e eu não sei se eu contei aqui na igreja, se eu te perguntar, eu sei que vai ter pessoas que ainda não ouviram, mas eu achei interessante de um homem, o testemunho de um homem que escolheu e decidiu no seu coração não falar ou não ensinar sobre Deus para o seu filho. Seu filho nasceu e ele já disse para sua esposa, ele já disse para os seus familiares e empregados: ninguém vai ensinar ou vai falar sobre Deus para esta criança. Ele escolheu criar o filho dele nessa situação. E no testemunho dele, a criança foi crescendo sem ouvir falar de Deus, sem receber nenhum ensinamento de Deus. E quando ele foi para os seus 10, 11, 12 anos de idade, sem ouvir falar de Deus, os seus empregados, os empregados do pai daquela criança, chegou para o pai e disse para ele: olha, todos os dias, antes do sol se pôr, 5 horas, 5h30 para 6 horas da tarde, o teu filho sobe os montes e nós não sabemos o que ele vai fazer lá em cima. Meu pai agradeceu o empregado e disse: pois muito bem, amanhã eu vou seguir esse menino. E quando foi 5 horas para 5h30, o menino sai de casa e começa a subir o monte. E o pai, escondido, começa a seguir também. Quando ele chega num determinado local, ele senta numa pedra e fica olhando para o sol que está descendo no horizonte. E
Antes do sol sumir totalmente, o menino se levanta, o pai escondido. O menino se levanta e grita, fala bem alto, dizendo: sol, diz para o teu Criador que eu amo ele. Queridos, o menino nunca tinha ouvido falar sobre Deus, mas entendia que o sol e toda aquela maravilha da criação apontava exatamente para um Deus que criou todas aquelas coisas. Ele não adorou o sol, ele não adorou a montanha, ele não adorou a criatura, ele não adorou, aleluia, louvado seja Deus, a natureza, como muitos estão fazendo hoje por aí. E nós precisamos ter cuidado com isso, com as nossas crianças e com os nossos jovens. E verdadeiramente ele olhou para o sol e disse: sol, tu tem um Criador, e eu quero que você diga para ele que eu amo, aleluia, ele. Eu não conheço, mas eu amo, aleluia. Eu nunca vi ele, mas eu sei que ele existe. Diga para ele que eu amo. O nome disso, querido, é teologia natural. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo de número 1. Você vai entender melhor sobre essa teologia natural. Romanos capítulo 1. Versículo 19 do capítulo 1 de Romanos. Abra sua Bíblia, jovem, acompanhe, folheie a Bíblia. Tem este hábito, né? Glória a Deus, de folhear a Bíblia Sagrada e ler o que está escrito. Versículo de número 19. Olha só o que está escrito. Paulo escrevendo aos Romanos sobre esta teologia natural. Que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem culpa. Eis aqui a teologia natural. Sem a palavra escrita, a natureza, tudo que foi criado, aponta para a existência de um Deus poderoso. E isso, irmão, é interessante, porque ele fala aos Romanos, dizendo que aqueles que tiveram conhecimento de um Deus criador, sem a palavra escrita, mas tiveram conhecimento de um Deus criador que criou os céus e a terra, e desprezando este Deus, ficariam sem culpa. Queridos, quanto mais nós, que além da natureza, para mostrar a grandeza do nosso Deus, temos a palavra escrita para esclarecer todas as nossas dúvidas referente ao nosso Deus. Querido, aqueles que não tinham palavra e não queriam Deus e não reconheciam Deus, não tinham sido como inocentes perante Deus. Todos eles desprezando Deus, nessa época da teologia natural, todos eles estavam culpados diante de Deus. Mas isso agrava para o nosso lado, porque hoje nós temos a palavra escrita, hoje nós temos a palavra revelada. Hoje você pode conhecer Deus, aleluia, verdadeiramente através da sua palavra. Jovens,
vocês que querem ter uma experiência com Deus, não existe experiência com Deus sem a palavra. Senhores e senhoras, vocês que querem conhecer melhor de Deus, não existe conhecimento de Deus sem a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Por isso, igreja do Senhor, aleluia, ame a palavra, medite na palavra, leia a palavra, fale da palavra, pregue a palavra, se alimente da palavra, se fortaleça com a palavra, aleluia, glória a Deus. Não despreze a palavra de Deus, porque o que contém nela é vida para aqueles que creem, é vida para aqueles amados, aleluia, que a amam. Esse deve ser um dos motivos que existem tantos crentes fracos. Esse deve ser um dos motivos que tem bombardeado esta geração. Uma geração de crentes mimados, uma geração de crentes cheios de drama, melindrosos, que por tudo se zanga, que por tudo quer sair da igreja, que por tudo quer abandonar a fé, que por tudo quer enterrar o seu talento, que por tudo quer desistir da caminhada. Esse deve ser o problema. É porque parou de meditar na palavra, é porque parou de se alimentar da palavra. A Bíblia fala no salmista Davi, no Salmo 119, ele disse: eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Ele falou no versículo de número 105 acerca da palavra, quando ele disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Queridos, e mais uma vez eu ensino a igreja isto que deve ser essencial na nossa vida: nada dentro da igreja substitui a palavra de Deus. O louvor não substitui a palavra de Deus. A profecia, dom, não substitui a palavra de Deus. A revelação, dom, não substitui a palavra de Deus. Os dons de curar e de maravilha não tem condições de substituir dentro da igreja a palavra de Deus. Pastor, mas o morto ressuscitou. Pastor, mas o cego enxergou. Pastor, aleluia, mas o surdo ouviu. O mundo falou, aleluia. Mas a única coisa que traz firmeza espiritual na vida de crente não é dom, irmão, é a palavra. Você pode dizer isso para o seu irmão? O que traz firmeza, saúde espiritual é a palavra de Deus na vida do crente. Aleluia, glória a Deus. É a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus o crente enfraquece. Sem a palavra de Deus, querido, o crente desanima. Sem a palavra de Deus, irmão, o crente começa a dar ouvidos a maus ensinamentos. Sem a palavra de Deus o crente morre, queridos. Compreenda isso e entenda isso. Se o crente, aleluia, glória a Deus, quer ser encontrado, preparado naquele grande dia, ele precisa estar dentro desta palavra. Ele precisa se alimentar desta palavra. Jesus falou que a família dele são aqueles que ouvem a palavra e praticam. Glória a Deus. Jesus falou, aleluia, glória a Deus, que aqueles que ouvem, obedecem a palavra de Deus, é como uma casa que é firmada
firmada sobre a rocha. E essa rocha, para você entender melhor, não é uma pedra comum que se bota em um alicerce. Essa rocha, para você entender melhor, não é uma montanha alta que você possa estar firmando a sua casa. Essa rocha, aleluia, é Jesus. Essa rocha é Jesus. E ele disse que aqueles que ouvem a palavra, guardam a palavra, praticam a palavra, são comparados a este homem que edificou a casa sobre a rocha, aleluia. E os ventos, a tempestade, a tormenta, que traz, aleluia, o simbolismo da luta, da dificuldade, das provações, da tentação na vida do crente, aleluia. Mas ele disse que quem está firmado na rocha, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, mas a casa não cai, porque está firmado em Jesus, aleluia. O homem não cai, porque está firmado na palavra. O homem não desiste, porque está firmado na palavra de Deus, aleluia. Você compreende isso? Há o poder de abrir a tua cabeça e colocar essa verdade aqui. Mas nós contamos que a palavra de Deus se concretize ou se realize na sua vida. Como diz em Romanos, no capítulo 10 e versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo, eu espero que a palavra, louvado seja Deus, gere fé na tua vida. Que a palavra, aleluia, te fortaleça. Que a palavra nesta noite te dê, aleluia, vigor espiritual e fortalecimento para Deus. Então, teologia natural e teologia espiritualística. Quem desprezou Deus na teologia natural não ficou sem culpa. Quanto mais nós que temos a teologia escrita. Aí fala o autor aos Hebreus dizendo: e como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E se eles sem a Bíblia, aleluia, permaneceram culpados diante de Deus, quanto mais nós queremos, tendo a Bíblia, tendo a pregação da palavra, tendo o ensinamento da palavra, ainda ser encontrado naquele dia despreparado, não teremos como nos justificar diante de Deus. Não teremos como dizer: Senhor, eu não sabia. Sabia sim, aleluia. Senhor, a palavra não chegou até mim. Chegou sim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Homens e mulheres sofreram para que a palavra escrita, a teologia escrita viesse chegar até nós, e ela chegou, irmão, aleluia. Não despreze a palavra, não deixe a palavra empoeirada na tua casa. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e verdadeiramente se alimente dela, porque aí você terá força, eu terei força e firmeza espiritual. Apenas isso tem poder, aleluia, de firmar a vida do crente na pessoa bendita. Eu chamo a sua atenção para os versículos de número 7 e versículos de número 8. Versículos 7 e 8, por favor, abra. O salmista agora logo depois, até o versículo de número 6, o salmista vem falando dessa teologia natural, uma teologia sem escrita, a natureza, a criação de Deus,
apontam a existência dele. Agora, no versículo 7 em diante, ele fala da teologia escrita. Capítulo número 19, versículo de número 7 de Salmos. Diz assim: a lei do Senhor é... O que está escrito aí, irmão? A lei do Senhor é... E faz o quê? Refrigera a alma. Versículo de número 7. O que isso quer dizer, irmão? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Glória a Deus. Ela quer dizer para mim e para você que a lei do Senhor renova as tuas forças. A lei do Senhor, a palavra de Deus, renova a força do crente. Querido, sempre quando eu penso sobre isso, eu não sou levado para outro lugar. Eu sou levado para o mesmo livro, o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Abra sua Bíblia, Romanos, ou melhor, Josué, capítulo de número 1. E o bom de pregar para uma igreja inteligente, que você já sabe qual é, o que nós vamos falar. Versículo de número 7 em diante, de Josué, capítulo 1. Lá em Salmo diz que a lei do Senhor refrigera a alma, renova as forças do crente, que diz: então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te apartes, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás, aleluia, bem sucedido. Glória a Deus. A lei do Senhor, irmão, aleluia, renova as forças do crente. E a palavra de Deus para a sua vida nesta noite: seja forte, seja corajoso, aleluia, glória a Deus. Esforça-te a cada dia, porque a palavra do Senhor vai renovando, trazendo refrigério para a tua alma e renovando as tuas forças espirituais. Quem recebe esta força através da palavra, quem recebe este vigor através da palavra de Deus, a lei do Senhor, diga amém, aleluia, e glorifica eu nesta noite, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Querido, quer ser bem sucedido? Quem não quer? Quem não quer ter sucesso na vida? Todos querem ser bem sucedidos em tudo aquilo que fazem. Deus deu um segredo para Josué, querido, para acontecer esse sucesso na vida dele. E esse segredo é transmitido também para a igreja. A palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita, irmão. Aleluia, e ela fortalece o crente. Deus falou no versículo de número 8: então farás prosperar o teu caminho. Aleluia, glória a Deus. E serás bem sucedido por onde quer que andares. Ainda no versículo de número 7, o que diz aí, irmão? O testemunho do Senhor é... Ele está lendo, fecharam a Bíblia, foi? O testemunho do Senhor é... Glória a Deus. E o que quer dizer isso, o testemunho? Os conselhos do Senhor. Os conselhos do Senhor são de confiança. Mas só que tem
O fechamento aí do versículo. O versículo diz: e dão sabedoria. A quem? A quem, irmão? Aos simples. Não é o soberbo, não, querido. Quem é que recebe sabedoria aí? Quem é que recebe sabedoria? É o soberbo ou o simples? É o orgulhoso ou o humilde? Abra sua Bíblia, por favor, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5, queridos. Esta é a recomendação do servo de Deus, que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em luxo, e lhe será dado. Portanto, peça com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma e outra parte. É sabedoria que você precisa. É sabedoria que nós precisamos, querido. A fonte da sabedoria está em Deus. A fonte de sabedoria está na palavra dele. A fonte de sabedoria para a nossa vida diária, para a nossa caminhada cristã, está dentro da palavra. Está nos conselhos. Não está em livros de autoajuda. Não está em histórias que massageiam o ego das pessoas. Não está, querido, não está, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor em homens ou em mulheres. Não. A sabedoria está nos conselhos de Deus. Está na palavra dele. E a revelação e a manifestação desta sabedoria, irmãos, é dada aos que têm humildade para reconhecer, aos que têm humildade, aleluia, tendo a humildade para reconhecer que sem Deus, sem a ajuda de Deus, nós, você e eu, não conseguimos, não vencemos. Ei, você que se julga inteligente, você que se julga sábia, você que se julga sábio, você que acha que sabe, aleluia, governar e tomar as decisões importantes da sua vida, deixa eu logo tirar essa máscara do teu rosto e dizer para você: você não sabe nada, você não tem condição de si mesmo, aleluia, governar a sua vida. O máximo que você pode fazer governando a sua vida é jogar a sua vida no abismo, na ruína, na destruição. Diz o provérbio sábio no provérbio, quando diz: há caminhos para o homem que parece bom aos seus olhos, mas o final dele é final de morte, é final de ruína. Glória a Deus. Somente, querido, com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que é dada a ser aqueles que reconhecem, assim como Salomão, que vai receber o reinado. Olha que coisa gloriosa, um reinado de 40 anos que Davi deixou para ele, de um povo numeroso, e ele ali com seus 17 anos para receber o trono em Jerusalém. Ele vai diante de Deus, podendo pedir riqueza, podendo pedir os seus adversários. Ele diz: não, Senhor, esse povo que eu vou estar na frente aí, o Senhor sabe que é um povo teimoso, obstinado, irmão, é um povo teimoso. Era o que Salomão estava falando. Esse povo que eu vou reinar sobre ele, pense num povo teimoso. Por isso eu te peço sabedoria para saber entrar
e para saber sair, aleluia. Eu peço sabedoria para poder guiar o povo, aleluia, nos caminhos do Senhor. Meu Deus se agradou tanto que Deus deu sabedoria, mas também Deus acrescentou riqueza e os seus adversários na sua mão. Oh, glória a Deus. Querido pai de família, querida mãe de família, nesta noite, se esvazia da sua sabedoria, se esvazia do teu poder humano, terreno e passageiro, e diga para ele nesta noite: Senhor, eu preciso da tua ajuda para guiar a minha família nos teus caminhos. Eu preciso de sabedoria para saber entrar e sair. Senhor, eu reconheço que sou pequeno, mas o Senhor na minha vida é grande, e aqueles que são simples, e aleluia, recebem do Senhor sabedoria. Glória a Deus. Para a sua vida. Queridos, entenda, compreenda isso. Pega esta palavra e aplica na tua vida. É o que nós precisamos. Dar mais ouvidos aos conselhos de Deus. Pastor, mas eu não tenho. Mas Tiago está dizendo: quem não tem, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Se não sai hoje, Ele dá sabedoria. Boa, eu preciso de sabedoria. Nós precisamos. Eu vou te dizer que o que acontece? Você recebe o carro, sem sabedoria você perde o carro. Você recebe a família, sem sabedoria você destrói a família. É a Bíblia que ensina isso. O que a Bíblia fala sobre a mulher tola? A mulher tola, com as suas próprias mãos, destrói seu lar. A sábia, quem tem sabedoria, é divino. Com o teu esforço você consegue um bom emprego. Sem sabedoria você perde. Você recebeu o dom. Sem sabedoria, você não sabe como usar esse dom. Usa de qualquer jeito. Sempre sendo. Porque para receber, buscando mesmo. Quem busca, quem paga preço, recebe. Mas para multiplicar, só com sabedoria. Só temos e essa deve ser a nossa sim, enquanto estiver aqui na terra, crescer diante de Deus em sabedoria. Louvado seja a comissão do Senhor. E para crescer diante de Deus em sabedoria, quem cresce diante de Deus em sabedoria nunca cresce pisando nos seus irmãos. Nunca cresce pisando nos seus irmãos. Nunca cresce, aleluia, achando que é melhor do que A, achando que é melhor do que B, achando que é superior. Não, querido, aleluia. Só tem um aqui que é superior, aleluia. E Ele é Espírito, aleluia. E Ele está à procura daqueles que também adoram a Ele em Espírito e em verdade. Só quem acredita nessa palavra, aleluia. Glória a Ele esta noite. Glória. Para me encerrar, versículo de número 8. Versículo de número 8. Olha aí na sua Bíblia. Os preceitos do Senhor são retos. Ou seja, os ensinos do Senhor são certos. Mas só que tem um fechamento aí. Tem um fechamento aí. Os ensinos do Senhor são retos.
Os ensinos do Senhor são certos. E faz o que com o coração? Faz o que com o coração? Alegram o coração. Boa. Glória a Deus. Olha para esse crente aí, irmão. Será que ele está alegre? Glória. Olha aí para ela aí, olha para ele. Olha. O único aqui que eu sei que deve estar sentindo dor foi uma máscara potente, irmão. Mas está alegre, ó. Aleluia, glória. Mas está alegre. Queridos, os ensinos do Senhor são retos. Os ensinos do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alegre. Alegre no coração. Você está recebendo nesta noite ensinamento. Ensinamento da palavra de Deus. E sabe quando os ensinos do Senhor se tornem alegria na nossa vida? Não é apenas quando nós ouvimos. O ouvir faz parte. Mas é apenas quando nós praticamos. Quando nós praticamos, vivemos os ensinamentos do Senhor, veremos na nossa vida, literalmente, não é espiritualmente não, literalmente, real, veremos na nossa vida coisas que trarão em nós alegria. Aí você vai pensar, rapaz, foi só eu começar a andar como diz os ensinamentos de Deus, que a minha vida, que eu me encontro alegre na presença. Glória. Então, está obedecendo a palavra, está vivendo a palavra de Deus. Então, cadê o sorriso no lado? Não, deve estar com sono. Tem gente aí com sono. Tem gente aí estressado. Tem gente sentindo dor. Tem gente com fome. Olha Deus revelando aí, irmão. Mas tem a alegria de Deus, aleluia, pessoal. Amém, irmão? Tem alegria aí, irmão, aleluia. Tem alegria aí, irmão. Pois sacode esse irmão que está do teu lado, aleluia. Vai dar um sorriso para mim. Pastor, só estou com dor dente na boca, não tem problema, bota a mão no meio e dá um sorriso. Os ensinamentos do Senhor, a palavra de Deus traz alegria, irmão. Oh, aleluia. Então, aqui nessa noite tem que estar as pessoas mais alegres da terra, porque estão recebendo os ensinamentos de Deus, aleluia, para a alegria da sua vida diária. Glória, aleluia. A parte final do versículo 8 diz: o mandamento do Senhor é o quê? Também estou lendo sozinho. O mandamento do Senhor é puro. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, os ensinamentos do Senhor ilumina os olhos. Aleluia. Os ensinamentos do Senhor são puros e ilumina os olhos. Ilumina os olhos. Queridos, por favor, esse versículo é muito importante. Abra Mateus, capítulo de número 6, versículo 22. É muito importante esse versículo. Se você puder marcar na sua Bíblia, marque.
Mateus capítulo 6, versículo 22 até o versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Versículo 23. Se porém os teus olhos forem, todo o teu corpo estará em. Se portanto a luz que em ti, são trevas, quão grandes serão essas trevas. A palavra, irmão, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ilumina os olhos. Como é que Satanás consegue entrar na vida do crente, irmão? Não era para ele entrar. Não era para ele conseguir entrar na vida de um cristão. Não era para ele conseguir, irmão, mexer com a mente de um crente. Não era. Mas ele conseguiu entrar pela maldade dos olhos, irmãos. Ele conseguiu entrar pela maldade dos olhos. A brecha, a porta, a avenida do corpo da pessoa para Satanás entrar é os olhos. Por isso, nós precisamos nos conscientizar enquanto é tempo. Não deixe que Satanás entre no teu corpo. Não deixe que Satanás entre na tua vida através da maldade dos teus olhos. Porque entrou pelos olhos, vai para mente. E depois que chegou na mente, irmãos, para descer no coração, são de 30 a 35 centímetros, irmãos. Não é muito, queridos. Olha aí a tua mente. Olha os centímetros até chegar no teu coração. Não é muito, queridos. Chegou na mente, são centímetros para entrar no coração do crente. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz, aleluia. Se o teu olho for bom. Mas se o olho for mau, aleluia, todo o corpo estará em trevas. Ele continua dizendo: e quão grandes serão essas trevas? E o que faz isso, amados? O que faz isso? O que o salmista está dizendo? O mandamento do Senhor é puro, traz pureza. E a pureza é tão grande que ilumina os olhos. A palavra de Deus ilumina os olhos, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, amados irmãos, aleluia, ilumina os olhos. Ou seja, a mente. É a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Localize Hebreus, por favor. Eu encerro. Glória a Deus. Isso era outro versículo, né? Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, olha isso, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, corpo santo, em sacrifício, né? Sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. E alguém só estará enquadrado nesta palavra se verdadeiramente a mente ditada estiver iluminada pelo Espírito Santo, estiver iluminada pela palavra de Deus. Se os olhos do crente, aleluia, estão iluminados na presença de Deus. Nesta noite eu quero ministrar, terminando ministrando essa palavra sobre a sua vida. Cuidado com os teus olhos. Cuidado com a maldade que há nos teus olhos. Porque é por aí que Satanás entra. É por aí que Satanás se infiltra. É por aí que ele faz pregar cocaína. É por aí que ele faz pastor adulterar. É por aí que ele faz, aleluia, glória a Deus, diabo, roubar, matar, prostituir. É por aí, aleluia, que ele faz filhos desobedecerem. É por aí que ele faz homens e mulheres de oração, aleluia, caírem em pecado. É por aí. Então conserva a bondade dos teus olhos, pastor, mas como, aleluia, observando a lei do Senhor que é pura. Glória a Deus. Observando a lei do Senhor que é pura. Glória a Deus. Observando a lei do Senhor, o mandamento de Deus, que é pureza para os teus olhos, que é pureza para a tua mente, e é luz para todo o teu corpo. É luz para todo o teu corpo. Ei, Moisés viu a glória de Deus no Monte Sinai. Quando ele desceu, ele só tinha o rosto brilhando como o sol. Aqueles, aleluia, glória a Deus, que tem a sua consciência iluminada pela palavra, tem os seus olhos iluminados pela palavra, aleluia, tem os seus sentidos, aleluia, moldados pela palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus falou no capítulo 6 de João, terá luz em todo o seu corpo, luz em todo o seu corpo nesta noite. Quem pode aplaudir ao Deus da palavra? Quem pode exaltar o Deus da palavra?